Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. É um prazer ter você aqui. Se você está chegando hoje, já deixa o seu like, se inscreve no canal, dá uma navegada aí que tem bastante coisa. Se você já é o nosso inscrito, também deixa o seu like aí no vídeo, o seu comentário é muito importante para nós, o seu feedback, tá bom? Lembrando que a Casa dos Tarefeiros está localizada lá na Rua Barão de Penedo 182. Dá uma ligadinha lá se você quer informações, se você quer agendar o seu tratamento, se você quer saber sobre os tratamentos que a casa oferece, os dias, os horários. O telefone sempre aparece no vídeo e a gente repete aqui no 2606-6220 ou 2605-6865. Dá uma ligadinha lá, que as meninas vão te informar os horários, tudo certinho, tá bom? Dados os nossos recados, a gente pede licença para você, para o mentor do teu lar, para os vossos familiares, para que nós possamos adentrar na tua casa, convidando ao nosso Mestre Jesus, ao Doutor Antônio, a Nossa Senhora e todos os espíritos do bem e do amor para que juntos nós possamos acessar níveis maiores de conscientização. E nesses círculos de luz e de amor, nós damos início ao nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. Bom, estou de volta, acabou as férias e hoje vamos falar um pouquinho. Olha, hoje a palestra está bem interessante, hein? Vamos falar um pouquinho de sofrimento. Você já sofreu na sua vida? Você já se perguntou por que é que a gente sofre? O que que é que acontece? Por que Deus permite o sofrimento? Como que ele funciona na nossa existência? Por que a gente vê o outro sofrendo ou a gente passa por estados de sofrimento? Quem nunca sofreu? Seja por dor, seja por amor, seja por as coisas que acontecem na nossa existência, né? A gente às vezes se pergunta por que é que isso acontece. E se a gente começa a estudar o espiritismo, a literatura espírita, a gente vai entrar naquelas questões que a gente já abordou aqui algumas vezes, né? Lei de causa e efeito, karma. Se você não achar motivo nessa existência, vamos ver nas outras, mas a grande maioria são reflexos das nossas escolhas, das nossas más tendências, de tudo aquilo que a gente pratica nessa existência, que por conseguinte são reflexos da nossa fase evolutiva, do mundo de provas e expiações, daquilo que a gente precisa acertar ainda, né? Daquelas arestas que a gente precisa burilar e que são, às vezes, doloridos, porque a gente não dá conta, né? A grande sacada é que muitas vezes a gente fica preso ao sofrimento ou faz dele o nosso marketing pessoal, né? Porque às vezes vira isso. Ou você não conhece ninguém assim que fala assim: nossa, aquela pessoa está sempre em sofrimento. Ai, aquela pessoa, ai, coitada, nossa, como é difícil. Ou pior ainda, aquela pessoa, gente, ele é um chato, né? Só sofre, só reclama da vida, só reclama do sofrimento, só reclama que tá com problema, só. E por que que isso acontece? Porque às vezes na nossa pequenez, na nossa eh, inconsciência ou ignorância das coisas, a gente fica preso ao sofrimento e faz com que ele vire um grande marketing mesmo. Aquela coisa assim,
Ai, tá vendo como eu sofro? Tá vendo como eu sou um coitado? Tá vendo como o mundo tá contra mim, ou a situação, a vida não colabora para que eu seja uma pessoa feliz? Quando na verdade isso quer dizer que você não está compreendendo a vida, né? Ou não está se compreendendo. Volta naquela questão do Evangelho e do Livro dos Espíritos, que fala que o grande mal, muitas vezes, da nossa existência é a falta de autoconhecimento, né? É a falta de você não saber ou não conseguir se ver e falar assim: não estou dando conta, não estou entendendo, não estou conseguindo, e por isso eu estou sofrendo, e preciso de algo ou algum ferramental da vida que eu saia dessa situação, mesmo que seja o auxílio do plano espiritual. Mas para que isso ocorra, muitas vezes a gente precisa estar aberto. E muitas vezes, não sei você, tá? Mas isso acontece comigo. Quando você está numa fase meio de sofrimento, assim, ou numa fase que você está sendo testado, ou que você tá doendo, porque dói, sofrer dói, dói na alma, dói no físico, dói no bolso, dói na família. Você não consegue escutar ninguém, não é? Por quê? Orgulho, a nossa vaidade, a nossa teimosia. Por isso que é importante o tal do autoconhecimento, porque se você sabe e você começa a se conhecer, que fala assim, olha, tá pegando, e o orgulho também tá pegando, né? Você se consegue pelo menos abrir a frestinha assim para escutar o plano espiritual, falar assim, olha, não é bem assim, ou escutar, não é às vezes o plano espiritual, mas aquela mensagem que vem por intermédio de um amigo, de um doutor espiritual, de um médium ou de um familiar, porque o plano espiritual da luz utiliza dessas pessoas para falar assim, calma, faz uma prece. Olha, você está dando o seu melhor, vai por aqui, né? Aquela luzinha que acende e fala assim: olha, dá uma pensada, reflete um pouquinho, busca as respostas, né? Para que essa dor vai passar. A tal da resignação, e eu vou já passar para o Carlos, não é acomodação, né? O sofrimento ele vem, a gente tem que passar, tem que pagar, tem que burilar, tem que com resignação, sim, mas resignação não é acomodar. Resignação é você não sofrer duas vezes, né? Porque eu, não sei você, mas eu às vezes sofro duas vezes, pela situação e pela minha revolta. Por que está acontecendo comigo? E às vezes já levei uns puxão de orelha do doutor Antônio, né? Por que não? Por que não com você? Né? Porque às vezes a gente está tentando fazer e está se tropeçando, tá se enrolando às vezes nas coisas e a gente sofre de novo porque se revolta com Deus, se revolta com o plano espiritual, se revolta com a nossa fé, se revolta com N situações. Então, essa resignação que às vezes o plano espiritual e o evangelho prega, é que assim, tá doente? Vamos lá. Eu sou resignado, mas eu não vou deixar de buscar o tratamento. Não vou buscar o melhor médico, ou a melhor condição. Bom, estou desempregado? Vamos lá, eu estou resignado. Para mim, a situação, não estou revoltado com a situação que eu fiquei desempregado. Mas eu vou procurar emprego, vou mandar currículo. Não é acomodar e aceitar e falar assim: ai, Deus, bom, estou fadado ao sofrimento, então vou ficar aqui. Não, não estou sabendo lidar com o sofrimento e vou correr atrás de resolver a situação ou melhorar ou me melhorar.
E é nessa melhoria que eu vou passar para o meu amigo Carlos, para que ele que não sofre, que é um ser de luz, possa explicar com maior propriedade para vocês, tá bom? Vamos lá, Carlão, falar um pouquinho? Bom dia, Fabinho. Bom dia, Maurício, Ronaldo, pessoal que nos assiste. Tá difícil ser de luz com a Enel e com tanta chuva, né? Mas tudo bem. Tem que ter luz própria mesmo, porque se depender dos postes e das árvores, nós vamos passar dificuldades. Mas brincadeiras à parte, essa questão de sofrimento, e você usou alguns pontos já que eu vou usar de pilar até para minha fala, porque você tocou em algumas coisas interessantes, né? Não tem jeito. Primeiro, achar que qualquer coisa que você passe, seja fortuita, ou produto de um castigo, ou de um Deus vingativo, ou de toma lá da cá, né, cara? Eu acho que não dá mais, né? A gente já, como diz o doutor Antônio, a gente já viveu algumas coisas. Ainda somos crianças espirituais, mas a gente já aprendeu algumas coisas. Ou será que não aprendeu? Porque se você. A gente pode tentar classificar a dor, e eu não gosto de classificar a dor dos outros. Eu acho que você não pode comparar dores, porque as pessoas estão em estágios de evolução diferentes, apesar de a gente estar no mesmo globo de prova e expiação. Um desenvolveu paciência, o outro resignação, o outro não. Mas a mistura disso tudo coloca a gente muito num total. Os bloquinhos não são iguais, mas o total é ali na média. Por isso que nós estamos aqui, né? Então, será que eu aprendi aquilo? Ah, eu posso ter uma dor física de uma doença. Essa dor física, você consegue dissociar ela totalmente de uma dor da alma, ou de uma dor emocional, ou de uma dor de comportamento? Raramente. Seja ela desta vida ou de outra vida. E não é pagar, é aprender. Enquanto eu não aprender o que é ser amigo de verdade, fiel, sincero, sem ser grosso, eu vou passar por situações que vão me causar dor, de traição, de pessoas que vão ficar magoadas, de pessoas que vão se sentir tocadas, e aí vai num outro ponto que você falou, de orgulho e de ego. Quantas das dores que eu sinto não são provocadas pelo ego? Acho que nenhuma. Enquanto nós não aprendermos que a nossa evolução é a dissolução desse ego enquanto egoísmo e egocentrismo, não enquanto identidade, porque a identidade deve ser preservada, mas a gente confunde identidade com o Carlos merece isso, o Carlos não merece aquilo, o Carlos é todas as dores nossas, seja dessa vida ou de outras vidas, foi baseada no ego, com quem ele está falando. Ele me humilhou em outra vida, eu mereço mais do que isso. Isso se transforma em doença da matéria, que é mais uma dor. Ah, eu estou revoltado, você viu? Eu amei tanto e a pessoa não me amou. Cara, você quer ser amado ou amar? Ah, todo mundo quer as duas coisas. Mas será que você amou tanto quanto você acha que deveria ser amado? É a velha história da troca. Não uma troca pejorativa, mas será que eu não tenho paz e eu dei paz a minha vida inteira? Será que eu promovi a paz? Então, é a dor do crescer. Né? Todos nós já fomos jovens, quando começa a esticar a perna, a canela dói horrores. É o osso crescendo, é o osso acumulando e criando. E, é assim, e não significa, pessoal, por favor, que tenhamos que aceitar sofrimento, mas ele é advindo de coisas que, como o Fábio colocou, nós escolhemos. E a gente escolhe reiteradas vezes. Literalmente. Enquanto nós não tivermos consciência que o que é melhor para mim
tem que ser e passar por ser melhor para mais pessoas, eu vou estar infringindo uma lei. Eu vou estar tentando transformar uma coletividade num conjunto unitário. E aí vai ficar um monte de conjunto unitário que não se conversa, não se fala, ou que gera problema para o outro. Não, mas é a questão do eu, que o livro dos Espíritos fala e fala, mas o que você promove? O que você faz? Onde está a caridade disso? O que você está fazendo faz bem para além de você ou é bem para você? Só para você. Ah, mas isso vai me fazer sofrer? Não, isso vai te fazer ali na frente alguém gerar a mesma situação e você ser a parte ruim da história. Mas você vai esquecer que você gerou isso de alguma forma. Gerou isto não, mas que você foi artífice da mesma situação do outro lado. Ah, então, né, tenho que me resignar e Deus não quer que eu sofra. Deus não quer nada. Deus quer que você sofra e te colocou no planeta mais bonito que a gente conhece do universo. Porque os telescópios estão cada vez mais profundos e continuam achando rocha e gás. Plantinha, céu azul, continua tendo aqui. Né? Quer dizer, é esse Deus que não gosta de você, que quer te ver sofrer, né? Que te coloca numa família que te ajuda. Ah, mas ajuda? Eles brigam comigo. Aí, se eles não brigassem com você, você ia ser o dobro de mais ruinzinho do que você é. É isso que a gente não consegue enxergar, né? Essa consciência. E ele não tem que se traduzir em dor. Ele vai se traduzir em dor toda vez que eu não entender. Toda vez que eu precisar repetir um processo no qual eu fui egoísta, no qual eu quis alguma coisa, mas eu não fiz mal para ninguém. Mas você fez o bem. E nós estamos indo para aproveitando já para passar para o meu amigo Ronaldo, que vai falar umas coisas bacanas, a gente já conversou antes. A gente está indo para um mundo que não vai mais valer você sentar lá quando você voltar e falar: ah, mas eu não fiz mal para ninguém. Mas você fez o bem? Você promoveu o bem? Você reprimiu o mal que você viu do teu lado e você não falou nada? Acabou, cara. O café com leite da nossa infância não vai ter mais. É para separar o joio do trigo, ou você está do lado direito ou você está do lado esquerdo, sem essa polarização idiota que a gente está vivendo. Mas ou você faz parte de quem quer o bem para todo mundo e trabalha para isso, mas o isentão, de novo, não é um isentão que o povo fica falando por aí na internet, não. Mas o isento que olha e dá de lado, voltar para lá, para a prática espiritual e falar: ah, o que você fez de bom? Ah, eu não matei ninguém. Cara, essa parte já passou. Essa parte já foi antes. Essa não dá para repetir. Quantos você salvou? Ah, essa é a história. A história agora é em quem a gente vai dar a mão. E cada vez que você faz isso, a dor diminui. A gente vê nos tarefeiros. Cada vez que eu chego lá com uma dorzinha que eu acho o fim do mundo, eu vejo uma pessoa que está na cama há um ano, que não se fala a família toda. E aí você olha e você sai de lá feliz com as suas pequenas dores. Né? Porque você olha e fala: pelo amor de Deus, né? Nós somos abençoados. Mas, ainda assim, não é isso que devemos procurar. Devemos entender isso e passar por isso com aprendizado. Sem aprendizado, a gente vai repetir e vamos ficar com a impressão que dói. E às vezes, de verdade, não dói. Mas fica aqui a reflexão e o meu amigo Ronaldo vai continuar aí com o desfilar do saber. Olá, pessoal, bom dia a todos, né? Obrigado pelas palavras, né, Carlão? Então, bom dia, Maurício, Fábio e Carlos, todos que estão nos vendo e nos ouvindo, né? O tema da dor, primeiro, não adianta, né? Você falou bastante aqui, eu vou tentar colocar alguns pontos aqui do que eu vi, mas é que essa nossa vida, essa nossa permanência, né? Eu falo aqui, nós temos que ganhar alguma coisa, né? O ganhar que eu falo no sentido de evolução, de crescimento, enquanto estamos encarnados, né? Então, essa nossa bagagem, que a gente traz uma bagagem, nós vamos levar outra.
E não pense que essa bagagem que eu estou falando, ela vai ter bens materiais, nada disso, né? Vai ser uma bagagem espiritual, de conhecimento, de evolução, de melhora. E para que, ao sairmos dessa situação, né, dessa nossa reencarnação, vamos dizer assim, mais precisamente, essa nossa bagagem vai ter que aumentar, né? De alguma forma, ela vai precisar ganhar um contexto, né? Nós não viemos aqui para passar férias, a gente sempre fala isso, né? Nós viemos para vivenciar. E o vivenciar, que é quando se coloca no nosso modo comportamental, vamos dizer assim, né? Nós não estamos no módulo, né? Ainda que nós vamos fazer simplesmente por fazermos e por termos a vontade de fazermos, de trabalhar, de evoluir, de aprender, de irmos atrás, né? De cuidar, né? Das pessoas, até de amarmos, né? Vamos pensar assim, a gente às vezes tudo isso nós fazemos muitas vezes por a nossa necessidade. Então, a necessidade ainda nós necessitamos como espírito para evoluirmos. Então, nesse planeta, o Carlos colocou aqui a questão do planeta, a nossa evolução, né, Carlos? Esse planeta que nós vivenciamos, ele tem por fundamento que nós viemos para crescer. E esse crescimento, falou-se aqui da dor, né? A criança, ela precisa o crescimento do corpo, né, para crescer fisicamente, tudo mais. Nós vamos ter que passar pela dor. E, obviamente, que a dor vai ter vários estágios de dor, né? Isso, o que é importante é sabermos que tudo que vem para nós, de alguma forma, tem um motivo. Muitas vezes nós falamos aqui dos motivos, né? Ora porque, seja ela pela questão de vidas passadas, né? O que nós fizemos, seja a questão da expiação, né? Ora uma prova, ora uma expiação, ora aquilo que nós fizemos para, de alguma forma, nos desenvolvermos. Então, assim, a dor, como é tratada no Espiritismo, eu ia abrir um capítulo aqui de Leon Denis, que fala um pouquinho disso, né? Que a dor ainda é necessária para nós dentro do nosso processo de evolução. Quando a gente olha todos os momentos da nossa vida, nós sempre vamos ter os momentos bons, né? Os momentos... A gente vai mesclando, na verdade, né? Ora, o amor, ora, a dor, a gente fala um pouco disso, né? Ah, eu vim pelo amor, quer dizer, eu vim pela minha própria vontade, pelo meu querer. Ah, ora, pela dor. Não, eu tive que vir aqui pela dor. Né? A gente usa esse termo, às vezes, nos tarefeiros, os espiritistas usam muito isso, né? Como as pessoas chegam numa casa espírita, como as pessoas procuram ajuda, ora pela dor, ora pelo amor, né? O amor seria o estágio de evolução maior que nós vamos ter. Ou seja, não, eu vou lá porque eu quero aprender, que eu quero conhecer, eu quero participar. Não, eu fui lá porque eu precisei, eu fui lá porque o meu calo doeu, eu fui lá porque o médico não resolveu da terra e eu precisei. Né? Então, a dor, ela transforma nós, né? Ela nos dá oportunidades diferentes que talvez nós não iríamos ter essas oportunidades se não fosse pela dor. E às vezes o fato dos tarefeiros, ele muitas vezes assim, talvez se não houvesse a dor, não existiria nem os tarefeiros, né? Porque ele vai para a ajuda, seja ela financeira, seja ela para seu conhecimento, seja ela para a sua dor, ou seja, tudo isso é o que nos movimenta, é o que nos faz viver. E se nós olharmos a humanidade ela vive assim, né? Ora pelas doenças, ora pelas guerras, ora pelos conflitos, ora pelos problemas, né? Por mais que hoje nós estamos pensando já em problemas climáticos, né? Nós não tínhamos isso no passado, quer dizer, isso está trazendo dor, isso está trazendo dificuldades para as pessoas, né? As pessoas estão se reinventando, a sociedade está mudando, isso me dá dor. Né? Se não causasse dor, ninguém ia se movimentar. Se não causasse dor, ninguém ia pensar no ambiente, ninguém ia pensar em cuidar das florestas, né? Ninguém ia pensar se não existisse dor. Então, nós ainda, pelo nosso grau de evolução, nós ainda, né, e nós como espíritos, como vocês, precisamos que haja, né, essas dificuldades para que a gente chegue, para que a gente conclua que nós temos que mudar e essa mudança fazer com que as coisas aconteçam pela dor. A dor é um equilíbrio, muitas vezes, né? Por que é um equilíbrio? Porque senão eu iria fazer tudo que eu quero fazer e muitas vezes a dor te fala, não, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, vai te causar um problema na sua vida, vai te causar um problema no seu corpo físico. Então, muitas vezes a dor nos traz o equilíbrio. E educa, como o Carlos falou aqui, né? Educar o que é? Educar é transformar.
Educar é transformar, você se transforma pela educação, né? Usa muito esse termo de educar pela transformação, se transformar pela educação. Por quê? Porque quando você educa, você tem conhecimento, você sabe o que é certo e o que é errado, né? Isso faz com que você se movimente de forma diferente, você pense de forma diferente, você age de forma diferente, né? Então, a dor, ela tem um equilíbrio, como eu falei, e também tem a educação, né? Que é educar é nós, você fala, não, isso aqui eu não faço mais. Ah, isso eu aprendi. Se eu aprendi, eu vou fazer diferente. Ah, eu aprendi, eu não vou passar mais por aquela situação porque eu aprendi, né? Então, o educar, ela traz isso para nós. Então, a dor faz tudo isso para nós, né? E a dor todos os seres experimentam. Então, não tem uma história assim, é o rico, o pobre, o que tem mais inteligência, menos inteligência, né? Todos nós vamos passar pela dor de alguma forma, em escalas diferentes. Talvez o pobre ali ele tem a dor dele diferente da nossa, né? De uma outra pessoa que tem ou um grau de conhecimento maior, ou até riquezas maiores, vamos pensar assim na questão de riqueza, mas de alguma forma a dor vai estar para todos, né? Ela transforma, ela modifica, como eu venho falando aqui, algo interessante, o cara falou da resignação. Não é que nós devemos resignar. Resignar é simplesmente você compreender que é assim mesmo e fechar as portas e deixar as coisas acontecer. Muito pelo contrário, né? O resignar é, bom, se veio para mim, eu tenho que enfrentar. Se veio para mim, é porque estava na escala, tinha lá, né, essa correção para que eu fizesse, se for o caso de uma ação de corrigir algo do passado, ou não, isso é um aprendizado. O que eu vou passar por isso? E quando nós passamos pela dor, pelas dificuldades, pelos problemas, lá na frente a gente vê que aquilo foi algo positivo, no sentido de quê? De enriquecer nosso ser, de transformarmos, né? De fazer a gente conhecer algo que, porventura, se a gente tivesse que passar novamente, não passaríamos com a mesma dificuldade que nós passamos naquele momento. Perceba que a dor, os grandes mártires, né? Todos passaram pela dor. Né? A gente não vê nenhum mártir, né? Que veio, que transformou, que passou, né? Veio os santos. Esses dias eu estava lendo um pouco sobre Paulo, né? Paulo de Tarso, obviamente, que dá o nome aqui à nossa cidade, né? Em razão da Universidade de São Paulo. E você vê a história de Paulo, você vê a dor que ele teve, o sofrimento que ele teve, né? É, ao final foi até decapitado, né? E obviamente se falar de Jesus, né, é outra situação que a gente vai ver toda a dor que Jesus passou, todo o seu sofrimento que teve. Então a dor nessa reencarnação, nesse estágio que nós estamos, nesse planeta que me falou, né, nós com certeza vamos ter que passar por tudo isso. Eu cito aqui quando Michelangelo, né? Michelangelo fala que quando ele pegava uma estrutura de mármore, né, para trabalhar, é óbvio que ele sabia que ele ia sentir dor. É óbvio que ele ia usar a marreta, ele ia usar os equipamentos lá para transformar aquele mármore de toneladas numa estátua, né? Ia doer as juntas, ia doer os ossos, né? Ele ia passar pela dor. Mas ao final ele ia ter uma bela escultura, né? E essa escultura obviamente seria para a eternidade. Então um pouco isso, né? A dor também ela trabalha em nós, ela vai nos trazendo essa escultura, né? Que vai burilando, que essa palavra aqui, né? Esculpindo nós, burilando para que nós em algum momento nos transformamos uma pessoa melhor para nós mesmos, né? E o proveito será com certeza para nós mesmos. Então, um pouquinho isso, Maurício, queria te comentar para você desenvolver nosso raciocínio. Ah, legal, legal. Olha, gente, quando a gente fica assim, vou brincar aqui, já que a gente falou de dor, esse negócio todo que a gente está falando disso, em primeiro lugar, muito bom dia a todos vocês que estão aqui, né? Fala, Calão, Fabinho, Ronaldo, muito bom dia a todos que estão nos assistindo. Você sabe que aqui nós somos um quarteto. Eu gosto muito de esporte, e por gostar de esporte, nós fazemos aqui como se fosse uma corrida de bastão. O Fabinho é um sprint, ele sai na frente correndo, passa o bastão para o Calão sai no pique, aí depois passa por nós saímos no pique, eu tenho que terminar essa corrida e bem, né? Aí eu lembro que esse ano vai ter Olimpíadas, né? Então, dos esportes que eu gosto é do atletismo, né? Atletismo em todos os sentidos, e a corrida 4 por 100 ou 100 metros rasos, eu acho ela fantástica. E eu adoro correr, então isso me deixa muito legal. E aí, vocês imaginem, esses atletas olímpicos, vocês acham que eles vão... Por que eles foram escolhidos para irem para a Olimpíada? Porque passaram de boa, tá aqui tranquilo, sentado, ou porque treinaram, ou porque se dedicaram, ou porque tiveram dores musculares, às vezes tão intensas, para poder estar onde estão. Então, quando você fala aqui da dor, a gente está falando da dor que engrandece, da dor que te ensina, da dor que
você tem que ter a consciência de que ela vai te ajudar. Então, quando o Ronaldo colocou e colocou muito bem, falou, poxa vida, você tem que ter essa conscientização. E aí, o Fabinho até colocou no início, né? Olha, nós escolhemos e é difícil aceitar. Realmente, a gente aceitar a dor é muito complicado. Pô, quem quer aceitar a dor? Ninguém quer aceitar a dor, né? Ninguém quer aceitar a dor, eu não quero aceitar a dor, vocês não querem aceitar a dor. E nesse caso nosso aqui, quando vem algo, e aí o Ronaldo colocou bem, o que que é essa resignação? É você, né? Opa, veio, então vamos enfrentar. Para você ter essa consciência, essa coragem, essa é difícil. Enfrentar significa não é enfrentar sozinho, é enfrentar com ajuda, né? Enfrentar com dedicação, enfrentar solicitando a ajuda da família, ou solicitando a ajuda das pessoas, ou indo lá nos tarefeiros. Você está enfrentando, você está, né, lutando para passar, né, passar por aquilo de forma boa e sair vencedor nessa brincadeira, né? Eu sair bem desse sofrimento. E aí você vai ter altos e baixos na vida. Então eu coloco aqui duas coisas interessantes, né? Quando a gente fala dessa dor. Por exemplo, tem uma historinha aqui, contos chineses, né? Tem bastante histórias interessantes. Da borboleta. A borboleta está no casulo. Aí a borboleta está lá para poder nascer. Para nascer, ela vai, né, se desenvolvendo. Aí uma pessoa viu, uma criança viu, pegou, cortou o casulo com a tesourinha para a borboleta sair de forma mais fácil. Olha lá, sair de forma mais fácil. Quando essa borboleta nasceu, ela não conseguia voar, ela ficava se arrastando e morreu depois de um tempo. Aí foram identificar, mas por que que ela morreu? Porque quando ela estava no casulo, ela estava desenvolvendo o músculo, vamos chamar assim de músculo, né, da borboleta, força para que ela irrigasse as asas com seu sangue lá, né, irrigasse as asas e fosse criar força, e ela mesmo quebrasse o casulo, e aí com a força da asa, ela ia dar força nessas asas para ela poder voar. Quando ela passa por todo esse processo naturalmente, ela cria essa força e vai voar. Como cortaram, ou seja, é, como é que a gente fala assim, né? Bloquearam essa fase da vida dela. Então, se bloquearam essa fase da vida, ela não passou e ela acabou não voando. Então, quando a gente fala da dor, é nesse caso. Essa conscientização que a gente está falando da dor. E sempre a gente tem que ter em mente que tudo passa. Tudo na nossa vida passa. Hoje, você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, pode estar sofrendo, pode estar passando por uma situação difícil, e você de repente vai falar, pô, você está falando uma coisa, mas quem está sofrendo sou eu, porque a gente sabe, e nós sabemos aqui, nós temos essa consciência que cada pessoa encara a dor de uma forma. Mas o que a gente coloca aqui para vocês, tudo passa, uma hora vai passar de um jeito ou de outro, né? E aí a gente fala dessa situação da borboleta, porque às vezes ela precisa passar por aquela situação que parece ser de sofrimento, mas que vai te dar toda a força para ela voar. Uma outra situação, um outro caso que eu coloco aqui é o do cachorro que está lá no posto. Eu sempre, às vezes, vira e mexe, conto isso aí nos telefeiros. O cachorro está lá no posto, e aí o cachorro está sentado num lugar lá e está sofrendo, né? Ele está chorando de dor. Aí o frentista vai lá, põe a gasolina e o motorista fala, por que que aquele cachorro está sofrendo? É porque ele está sentado num prego. Aí o motorista fala, "Ó, mas tira ele do prego." Ele falou assim, cara, eu não vou tirar ele do prego pelo seguinte, porque a dor ainda está suportável para ele. Quando essa dor ficar insuportável, ele vai levantar e sair do prego. Então, é isso que às vezes nós colocamos de forma consciente, de forma bem tranquila. Pô, como que nós saímos dessa dor? E aí, aquilo que o Ronaldo colocou. Como eu enfrento isso e como que eu consigo sair disso? Poxa vida, tá com um problema de saúde? Vai ao médico, faz os tratamentos, tudo, esgota todas as possibilidades que você tem na mão para poder resolver a situação. Ah, tá com um problema de trabalho? Poxa vida, o que que eu preciso fazer para melhorar no meu trabalho? Ou estou sem trabalho. O que que eu preciso fazer para poder conseguir um trabalho, para conseguir um trabalho bacana, legal, que me traga o sustento da minha casa? Então, que força e que energia eu vou colocar para que isso aconteça? Ah, estou com uma situação, estou com um problema, né, de grana, né? Estou com um problema na empresa. O que que eu preciso fazer para resolver esse problema? Eu preciso cortar o gasto? Eu preciso ir nos clientes, ligar, telefonar? O que que eu preciso fazer? O que não pode, e que o Ronaldo colocou, é ficar sentado esperando, né? O sol, que a gente fala, nasce para todos, a chuva, vem tudo. Mas você está semeando, você está plantando, e é isso que a gente quer. E às vezes, mesmo no sofrimento, você precisa fazer a sua parte. E aí, quando você faz a sua parte, você aprende. Se é dessa vida ou se é de outra vida, né, às vezes a gente não tem essa consciência. Mas a gente tem que ter a consciência de que tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. E podem ter certeza que tudo passa. Então é isso que nós passamos aí para vocês, é que passamos que a dor
que vem, ela vem para nos ajudar. Lógico que ninguém quer sofrer, ninguém quer passar necessidade, ninguém quer passar, né, coisas ruins, mas às vezes ela é necessária para o nosso crescimento. E a gente tem muita coisa ainda para crescer, como o Carlão até falou no início. Nós somos ainda crianças, mas criança já indo para a pré-adolescência, então a gente já tem consciência de algumas coisas, como ele falou. Ah, você não matou ninguém, você não roubou ninguém, tá bom, mas você ajudou, né? Como o doutor Antônio fala, vamos subir a montanha juntos. Então vamos todos nós subirmos essa montanha. E se você puder ajudar seu amigo a subir a montanha, vamos junto. É isso, minha gente. É isso, Fabinho, que a gente tem para passar para vocês. É isso aí, Maurício. E você falou uma coisa legal, e eu vou aproveitar a deixa do Ronaldo também. Você falou de como você coloca, e o Leon Denis, no livro dele, que ele fala sobre o destino e a dor, ele fala de uma passagem que é a fé como ferramenta de enfrentamento ao sofrimento, né? Você usar da sua fé consciente, uma fé, e Leon Denis era um filósofo e um grande conhecedor, e ele usa, e na teoria dele, ele fala dessa fé para você passar pelas adversidades que te fazem crescer e te fazem superar e evoluir, mas de uma forma serena, ou de uma forma, vamos dizer, com esperança, com a tal da resignação, mas não com uma acomodação, uma passividade. Então, ele usa dessa fé como algo que te impulsiona a seguir adiante, de uma forma diferente, talvez de uma forma mais consciente, de encontrar esse Deus ou essa consciência ou até o plano espiritual da luz te auxiliando, porque ele quer. O Deus não te fez para sofrer, ele te fez para que você evolua, né? Então, que nós possamos acessar a nossa fé e que você, por meio dela, possa acessar esses momentos que eu não sei que você está passando, mas pedindo ao teu Deus, ao plano espiritual, que te auxilie, que te abençoe, hoje, sempre, e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fica com Deus.